Hoje festejamos a ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a festa do triunfo de Nosso Senhor, vencedor do pecado e da morte, que ascende pelas suas próprias forças, sendo Ele próprio Deus, pois ascende pelas suas próprias forças para tomar posse, já não apenas como o Verbo de Deus, mas também como o Verbo de Deus encarnado e ressuscitado do seu lugar à destra de Deus Pai. Obviamente, além de festejar e celebrar justamente esse triunfo de Nosso Senhor Jesus Cristo, esta festa também é um motivo de esperança para nós. Nós vemos que Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve de passar pela cruz para vencer o pecado e a morte, ensinando-nos o caminho, pois entra de facto nos céus. Ou seja, que a via que Ele nos ensinou, passando pela cruz, se bem é difícil, se bem custa, mas tem essa recompensa garantida. Vemos Nosso Senhor Jesus Cristo entrar no céu e, como Ele nos prometeu, Ele foi lá para nos preparar o nosso lugar, para nós também entrarmos ao nosso tempo no céu, para toda a eternidade. Mas os anjos que aparecem lá, dois anjos, dois personagens, estão lá de branco, vêm-nos relembrar uma verdade. Viri Galilei, cuida statis aspicientes in celum. Será homens da Galileia. O que é que estão a fazer agora, olhando para o céu? Os apóstolos estão como arrebatados pela visão de Nosso Senhor Jesus Cristo, desaparecendo aos poucos nos céus, nas nuvens, e tirado desta vez definitivamente até ao fim do mundo, pois à sua vista. E então eles ficam como arrebatados com aquele espetáculo e certamente desejosos também de seguir já no Senhor Jesus Cristo na sua glória. E os anjos vêm para relembrar aos homens que, se bem, aos homens da igreja, os apóstolos que estão lá, que se bem é para conservarmos a cabeça no céu, também é para conservarmos os pés na terra. Ou seja, que os apóstolos, se bem vão ser depois também membros da igreja triunfante, por enquanto são membros e membros fundadores da igreja militante. E então, essa missão apostólica que eles recebem neste momento e já estão, digamos, sozinhos, em certa maneira, não têm Nosso Senhor Jesus Cristo, vão receber em breve o outro Consolador, o Espírito Santo, mas eles são as colunas da Igreja, mas diria que não apenas da Igreja, senão da Igreja e da cristandade. Porque, de facto, a sociedade civil, a raiz da fundação da Igreja, vai sofrer um câmbio radical de paradigma político. Em efeito, no paganismo, temos o Estado que é a sociedade perfeita e que toma conta de todos os fins dos homens. O Estado, na visão, por exemplo, dos filósofos gregos, Aristóteles, é capaz de prover todas as necessidades do cidadão para levá-lo a uma felicidade temporal. Porquanto é muito comum o sacerdote assumir também, além da função política, a função religiosa e sacerdotal. O rei, o imperador, é ao mesmo tempo o sumo sacerdote, quando não se torna um Deus propriamente, como o imperador de Roma, que era divinizado. O Estado termina, pois, tomando conta de todas as necessidades e todos os aspectos da vida humana. Já com a fundação do cristianismo, não apenas se produz um câmbio nos indivíduos, que são chamados já não uma felicidade apenas natural, mas a uma felicidade de ordem sobrenatural, que é a visão beatífica durante a eternidade, da essência de Deus. Mas nós sabemos que, segundo esse princípio teológico, a graça não tira a natureza, senão que a aperfeiçoa. E então, o que vale para os indivíduos, ou seja, essa elevação por meio da graça
do nosso fim a um fim sobrenatural, ou seja, aquela visão beatífica, participar da felicidade própria de Deus, que é evidentemente um bem sobrenatural, pois não apenas é algo que toca aos indivíduos como tais, senão também à sociedade toda. Ou seja, que além dos indivíduos, além da nossa vocação como indivíduos cristãos batizados e elevados à ordem sobrenatural, também a sociedade vai ganhar com isto um novo fim, um fim sobrenatural. A sociedade civil, na doutrina católica, tem como fim a felicidade eterna dos seus cidadãos ou sujeitos. E então o Estado passa, sem mudar, sem perder a sua natureza, mas sendo elevado também pela graça santificante, o Estado passa a ter um fim não apenas natural, mas também sobrenatural. O príncipe, se bem vai ser distinto agora do sacerdote, mas o príncipe tem como missão não apenas a felicidade natural, temporal dos seus sujeitos, mas a sua felicidade sobrenatural. Só que, precisamente, como no cristianismo há uma distinção entre a ordem sacerdotal e a ordem política, entre o sacerdote e o príncipe, assim como o sacerdote não está encarregue de prover os bens temporais, diretamente, assim também o príncipe não está encarregue de prover os bens sobrenaturais de forma direta. Ambos poderes na civilização cristã são distintos, mas não separados. Cada um deles tem, evidentemente, o seu âmbito próprio, mas não há oposição, muito menos briga entre os dois poderes, senão uma harmoniosa colaboração. Então, o Estado tem esse fim, mas não tem os meios sobrenaturais para o conseguir. Porquanto, o Estado tem de ajudar a Igreja, fazendo tudo para que a ordem política, a ordem social, pois seja uma ajuda para os cidadãos conseguirem o seu fim último, que é a salvação das suas almas. E então, com a fundação da Igreja, com a fundação do cristianismo, nasce um equilíbrio delicado, mas harmonioso, entre a Igreja e o Estado. São distintos, mas não separados, e há uma subordinação, por causa da nobreza e do fim sobrenatural, existe uma subordinação do Estado à Igreja, para o que diz respeito a esse fim sobrenatural e os meios para o conseguir. E então, o poder sacerdotal exerce naturalmente, ou seja, pela sua natureza, exerce um controle, uma influência, se pode dizer, sobre o poder temporal. Principalmente por meio da doutrina. O sacerdote, o poder sacerdotal na Igreja, é que vai dizer para o poder político quais os mandamentos de Deus, quais as implicações que aquilo tem na vida social. Aí estão, entre outras, mas as grandes encíclicas políticas de Leão XIII, de São Pio X, de Pio XI, pois que ensinaram justamente qual a doutrina do Estado cristão, qual a doutrina do reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, além de expor a doutrina, a Igreja tem também o poder e o dever da correção moral quando existem abusos no exercício do poder político. Temos vários exemplos históricos, como, por exemplo, o caso do rei de inglês, Henrique VIII, que foi excomungado por faltar precisamente e dar um mau exemplo político aos seus súbditos, tomando uma mulher que não era a dele. Mas também os reinos da França e de Portugal, cada um ao seu turno, pois sofreram um interdito quando o Papa decidiu usar o seu poder espiritual para corrigir, pois precisamente, faltas dos governantes daqueles tempos. Então, é normal que a Igreja faça uso do seu poder espiritual para corrigir o poder político quando ele falta à lei de Deus, falta à sua missão de promover o bem sobrenatural das almas.
Mas, além dessa missão de ensino da doutrina católica sobre política, além dessa correção que pode fazer o Poder Supremo da Igreja sobre os príncipes católicos, tem também, igualmente, um apoio das obras da caridade que pertencem, por si, mais à Igreja do que ao Estado. Nós estamos acostumados a ver as obras sociais nas mãos do Estado, mas, segundo a doutrina católica, isto pertence mais à caridade do que à justiça e pertence mais à Igreja do que ao Estado. O Estado tendo apenas uma missão de suprir as fraquezas eventuais da Igreja em algum âmbito. Sim? Mas a Igreja tem essa missão de apoiar mesmo em assuntos temporais, como a saúde, o ensino, pois aos cidadãos, aos sujeitos, para que a cidade pois, receba aquele suprimento de alma que precisa, já seja para a boa vida, digamos, dos seus cidadãos, mas também perante os inimigos, tanto externos como internos. E aí sobram os exemplos de papas e de santos sacerdotes ou bispos, pois que perante o inimigo, pois ergueram-se perante ele e fizeram, finalmente, proveram esse suprimento de alma que fazia falta à pátria perante um perigo qualquer. Então, porque estamos também dia 13 de maio, quando nós vemos o segredo de Fátima nas suas 3 partes, vemos que Nossa Senhora não faz outra coisa que confirmar aquela doutrina católica sobre a Igreja e sobre, finalmente, o Estado e a política. Na primeira parte do segredo, e está muito bem relembrá-lo na pregação, pois Nossa Senhora chama a conversão pessoal dos católicos, mostrando o que é o pecado e, através da sua consequência para as nossas almas, que é cairmos no inferno quando a gente se entrega ao pecado mortal sem se arrepender, sem se confessar. Mas também a gente não pode apenas citar e contentar-se de relembrar a primeira parte do segredo de Fátima. Porque este segredo tem 3 partes, como sabemos. E, entre outras, tem também uma segunda, que é eminentemente política. Trata-se da necessidade de consagrar um país que foi a pátria da Revolução que nos afeta hoje em dia, neste século XX, XXI, pois a Rússia. Nossa Senhora vem e pede a consagração de um país em particular, da Rússia, para evitar que este difunda os seus erros, ou seja, uma doutrina política, ou comunismo, ou marxismo. E então, evidentemente, esse segredo de Fátima tem, além de uma dimensão espiritual e individual, uma dimensão eminentemente política, através dessa consagração da Rússia e através da luta entre o comunismo, finalmente, e a cristandade, que são os 2 opostos, finalmente. Um que aponta justamente à felicidade eterna e sobrenatural e o outro que pretende prover aos homens uma felicidade temporal e material. E, por fim, temos a terceira parte do segredo, de que algo sabemos, se bem não todo foi revelado, mas alguma parte sim, que também tem uma visão, desta vez já não individual, já não política, mas sim eclesiástica. Fala, com certeza, dessa crise que nós vemos na Igreja, crise da fé, crise do sacerdócio, crise que nós conhecemos muito bem. Então, essa festa da Ascensão e essa consigna dos anjos de sim estar a olhar para o céu, mas também de conservar os pés na terra, pois nos relembra como os inimigos da Igreja sempre tentarão tirar do sacerdote e da Igreja esta dimensão política. Não a política com um pé pequeno, assim de partidos e de uma coisa demasiado temporal, mas sim política com um pé grande, um pé majúsculo. Sim. Quando não tentaram, inclusive, de tirar para os sacerdotes não apenas a sua visibilidade no âmbito público, através da batina, e até, inclusive, muitas vezes, por exemplo, no México foi o caso, pois tirar
os seus direitos cívicos para que o sacerdote fosse considerado como um cidadão de segunda classe, simplesmente pelo facto de ser sacerdote. Mesmo dentro da Igreja existe, desgraçadamente, este liberalismo que quer separar a Igreja do Estado, o apostolado da política. Quando o Senhor Jesus Cristo quer justamente que ambas as dimensões vão de mão dada e que colaborem para que nós, católicos, homens católicos, consigamos o nosso fim sobrenatural e também, pois, os fins naturais são legítimos e que dependem, lá sim, diretamente do Estado. É o que nós conhecemos aqui na velha Europa, pois esses países todos que conhecemos, os nossos velhos países, as nossas velhas pátrias, que durante séculos e séculos e séculos viveram à sombra da cruz, que está representada, por exemplo, essa submissão do temporal ao poder espiritual, no escudo português, por exemplo, mediante essa cruz que está ali e que figura as chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Está no escudo da França, por exemplo, através dessas 3 flores de lis que estão lá em honra da Santíssima Trindade. Está na cruz da Suíça, por exemplo, e presente na organização até urbanística das nossas cidades, que todas, quando eram construídas segundo um plano tradicional, viravam em torno da catedral ou da matriz, que dava como centro fulcral da civilização cristã o altar e a igreja. Talvez não seja o caso para quem viver e nascer num país do Novo Mundo. Eu passei muitos anos lá e, de facto, é mais difícil para quem vive num país fundado, pois, na Revolução, fundado no liberalismo, pois que nunca conheceu propriamente a cristandade, pois é mais difícil figurar-se o que é mesmo a civilização cristã. Então, peçamos a Nosso Senhor, a Nossa Senhora, que, segundo esse segredo que veio a nos revelar aqui em Fátima, começamos agora este ciclo das aparições de Nossa Senhora, com esse 13 de maio, pois peçamos primeiro a nossa santificação pessoal, porque isso é a base de tudo. E lá também o sacerdote tem um papel insubstituível, obviamente, porque quem ajuda as almas a se santificar, principalmente através da pregação e através da administração dos sacramentos, é o sacerdote. E então, lá também, o sacerdote é, digamos, o fermento nessa massa de homens que compõem a sociedade, de famílias que ele contribui a formar através da instituição do matrimônio cristão, pois o sacerdote vai dar justamente esse fermento da sociedade política que é a cristandade e vai contribuir em forma muito clara, muito evidente na reconstrução de uma sociedade cristã através dessa santificação dos seus fiéis, mas também através da pregação da doutrina política verdadeira da Igreja, através dessa harmoniosa e delicada conjunção entre a Igreja e o Estado, que é o ideal que nós temos de querer restaurar através da devoção social, e não apenas individual, devoção social ao coração de Nossa Senhora, que veio pedir, justamente aqui mesmo em Fátima, essa consagração da Rússia como condição para a vitória da cristandade sobre o comunismo, já seja soviético, mas também cultural, tal como o conhecemos hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.